Não, mas você sabe que Escorpião é um signo tóxico. Não tem jeito. E Canceriano? Tudo carente, ciumento, olha, não quero perto. Pisciano? Nossa, vive no mundo da lua. Você fala com eles, parece que eles estão lá em Marte. Fala, meus oceaninhos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lumanai, você está no Elemento Água e hoje nós vamos falar uma coisa muito importante aqui, que é sobre generalizar signo. Vai me dizer que você já não percebeu também que tá cheio de canal por aí que vai lá e fala da gente, fala do nosso signo, do nosso elemento, como se soubessem a verdade, unânime, somos todos iguais, ainda mais o elemento água, né, gente? Que é tudo movido à emoção. Imagina se fôssemos todos iguais. Não tem como, mas eles acham que sim. Eles acham que somos todos emocionados, somos todos dramáticos, ciumentos, possessivos, controladores e generalizam tudo e ficamos queimados aí em um monte de canal do YouTube e a gente vai conversar sobre isso hoje e vamos finalmente esclarecer que não somos iguais. Então já vai dando like nesse vídeo que vai me ajudar demais, é uma troca muito legal que a gente pode fazer aqui. Eu gravo o vídeo e eu agradeço demais se você puder curtir, porque vai contribuir com o meu trabalho. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui para saber tudo sobre elemento água, porque aqui eu vou falar sobre Câncer, vou falar sobre Escorpião e vou falar sobre Peixes também, tá bom? Então, bora para esse vídeo. A primeira coisa que eu quero falar é, no mínimo, uma das coisas mais óbvias, mas que parece que não é tão óbvio assim, que é caráter, ou melhor, mau caráter tem em todo signo. Gente, caráter não tem a ver com personalidade. O signo a gente vai trabalhar as características, o potencial da pessoa, né, que nasceu em determinado tempo, em determinado horário, mas caráter não é isso. O mau caráter você vai ter em todos os signos do zodíaco. E é claro que o fato de um vibrar na sombra e vibrar na luz, né, aquele signo vibrar na sombra e na luz, isso vai interferir na forma com que ele vai ser mau caráter, né? Então, a gente sabe, por exemplo, aí a Áries é conhecido como o briguento, porque ele está vibrando lá na sombra e isso impulsiona ele a uma ação mais violenta. Ok, podemos trabalhar dessa maneira, mas perceba que se você conheceu muito mau caráter de um signo só, que eu já ouvi muita gente falar, inclusive de Escorpião, principalmente, tem uma pessoa que eu conheço que fala direto: ah, não, eu não quero Escorpião, porque Escorpião é tudo mau caráter, é mentiroso, me engana e não sei o que. Já conheci todos eram assim, generalizando. E aí, o que eu penso? Eu penso que o problema já não é bem o signo, mas sim um padrão de comportamento. Você corre o risco não só de conhecer pessoas de Escorpião que sejam mau caráter, mas do zodíaco inteiro que tem esse mesmo padrão de comportamento. Isso não tem a ver com signo, gente. Então é por isso que muita gente fala assim: não, eu conheço várias pessoas do signo X que se comporta desse jeito. Pode sim ser que essas pessoas estão vibrando na sombra, mas também, e é o mais provável, é que essa pessoa tenha a tendência a encontrar um padrão de comportamento. Ela busca pessoas, né, desse padrão, e por isso que acaba falando que a culpa é do signo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Mas para além de ser mau caráter, eu acho que o mais importante aqui é a gente pensar na evolução espiritual. E eu costumo dar, assim, uma ilustração bem simples sobre isso, que é: existe a pedra bruta e existe a pedra lapidada. E é assim que funciona o signo. Então, quando a gente... não só o signo, na verdade, é que eu tô falando de evolução espiritual, né? Então, existe aquela pessoa que é uma alma de pedra bruta, gente. Ou seja, ela ainda está caminhando para evoluir espiritualmente. E quando ela está caminhando, ela está aqui, no estágio 0, 1, 2. É natural que essa pedra bruta, ela ainda precisa evoluir muito para conseguir ter atitudes
melhores dentro do seu signo, dentro das suas características de comportamento. E isso pode levar tanto uma vida inteira como muitas vidas, a gente não sabe. Dizem que o pisciano seria a última vida, né? Mas mesmo eles estando dentro da sua última vida, isso não significa que ele não tenha que evoluir. Eu, que sou pisciana, percebo quanto eu já evoluí nessa vida. Eu já evoluí muito. E já que eu estou falando de peixe, já vou começar aqui falando sobre essa pedra bruta de peixes para o peixes lapidado. O peixes de pedra bruta, ele é aquele que é sim mais emocionado, mais bobinho, né? A pessoa deu uma flor, ai, já fica assim, já mexe com o coraçãozinho do pisciano, né? O pisciano já fica ali. Eu sempre fui muito bobinha nisso, gente. Eu entregava muito e recebia muito pouco, e muito pouco para mim era muito. Então, até eu entender isso, eu era uma pedrinha bruta. Eu era uma pedrinha bruta que, quando eu via que o meu amorzinho não ia dar certo, nossa, aquilo me afetava até fisicamente. Eu ficava mal, eu chorava, ficava doente, aquilo acabava comigo. Porque eu era adolescente e era uma pedrinha que precisava ainda crescer e lapidar. Infelizmente, muitas vezes as pessoas crescem, mas elas continuam sendo pedras brutas. Infelizmente, não foi o meu caso, que eu demorei sim um pouco para evoluir, cada um tem o seu tempo, né? Eu acho que eu demorei, poderia ter amadurecido mais rápido, mas amadureci, graças a Deus. Então hoje eu escolho as pessoas, eu não deixo qualquer um entrar na minha vida, não me afeta, mas eu não deixo o emocional me afetar ao ponto de atrapalhar minhas outras áreas de forma alguma. Isso não quer dizer que eu não fique triste, é claro que eu fico, mas é o normal, né? Não é essa emoção que o pisciano carrega quando ele é uma pedra bruta. Então, esse é um estado de evolução que o peixes pode ter. E aí você vai conhecer um pisciano que é assim, que você sorriu, ele já está querendo seu telefone, você já sabe que ele vai evoluir ainda. Tenha paciência com ele, mas não que todos sejam assim, certo? Agora vamos falar de câncer. Canceriano, ele tem um apego emocional muito grande. Então se você conhece um canceriano aí que gosta de falar do ex, ou que posta coisas que lembram o ex, coloca música que fala de ai, eu terminei um relacionamento, mas ainda te amo. Isso daí ele tá vibrando o passado. É muito comum o canceriano vibrar o passado. Isso é péssimo, isso é péssimo. E sim, ele ainda está num estado ali. Não significa, quando eu falo pedra bruta, gente, não quer dizer que está no estágio 0, tá? Significa que está mais pro nível de ainda preciso evoluir. Vamos deixar claro aqui, existem estágios, né? Níveis. Mas ele está vibrando mais no nível ali ainda inicial. Quando ele tem esse tipo de comportamento. Ah, é uma pessoa ruim então? Não, mas você tem que entender isso. Entender os processos, até para você, se você realmente gosta dessa pessoa, você ter mais paciência. Você vai ter que compreender que ela ainda está num processo que pode ou não vir a evoluir. Depende dela querer também, não é só o tempo, né? Depende da pessoa desejar essa evolução e buscá-la. Mas um canceriano, por exemplo, que é evoluído, gente, eles são maravilhosos, eles são muito altruístas, eles ajudam muito, eles estão sempre ali olhando e enxergando situações que como ele pode ajudar nessas situações do outro. Então ele é muito proativo, maravilhoso, amoroso, cuidador. Então é um signo muito legal, evoluído, que soma muito dentro dos ambientes coletivos. Ele tem uma visão, ele consegue enxergar as necessidades e encontrar soluções. Então é realmente um signo muito bonito. E o escorpião, o escorpião é sempre polêmico, né? Porque eu escuto o pessoal falar não, porque é muito mentiroso, é controlador, é chantagista. Se estiver vibrando na sombra, é ainda uma pedrinha bruta, tá ali no processo de evolução, é possível que ele seja tudo isso mesmo. Mas você tem que ver que um escorpião evoluído, ele é muito protetor. Gente, ele vai te defender, ele vai estar com você sempre que você precisar, você pode contar com ele é aquele que tá ali para toda obra, sabe?
é presente, é constante. Ele é muito alegre, ele tem uma energia muito boa, muito positiva, então ele vai contagiar todo mundo, vai deixar o clima gostoso. Quando o clima é pesado, ele vem e muda esse ambiente. Isso é um estado de um escorpiano evoluído. Então isso é muito legal. Quando você começa a entender isso, você começa tanto a ser mais paciente, como para de generalizar. Você para de achar que todo mundo é igual, porque não é. Então presta atenção, se você está achando que todos são iguais, provavelmente você é que está buscando um padrão de comportamento muito parecido e acaba atraindo essas pessoas que não estão evoluídas ou que são mau caráter, que vibram no negativo, vibram na sombra. Vamos analisar quem você é também, como você está buscando as suas relações. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos parar de generalizar a partir de hoje. E se você gostou, me segue aqui nesse canal, porque aqui a gente vai trabalhar justamente o que for necessário para que o nosso elemento, né, nós de Câncer, Escorpião e Peixes, possamos evoluir nessa vida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até mais!